Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, ou o seu smartphone para acompanhar. Lucas capítulo 15. Deixa aí Lucas capítulo 15, nós vamos iniciar ali a partir do 11. Então, Lucas capítulo 15, a partir do 11, nós vamos ler uma história bem conhecida aí. Mas, enquanto você deixa aí, ou acha esse endereço aí da Bíblia, eu quero trazer para vocês, primeiramente, o tema dessa mensagem, que ela tem por nome: Viva como filho e não como escravo. Sabe, o tema dessa mensagem é: viva como filho e não como escravo. Se você for ver e lembrar aquilo que eu trouxe no início, eu trouxe o verso assim, Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para que novamente tenham medo, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio daquele que clamamos Abba, Pai. Então você não recebeu um espírito que os escravize. Por isso nós precisamos ter esse entendimento. E hoje o Senhor tem essa mensagem, é uma mensagem de urgência para o nosso coração. Sabe, o Senhor Ele quer restaurar algumas coisas nas nossas vidas, e nós temos orado, e sabe como Deus é maravilhoso, porque Deus Ele faz como se fosse um quebra-cabeça. Eu já quero trazer um testemunho como essa palavra se completou. Nós temos orado e nós sempre oramos para trazer alguma palavra aqui. Por isso que você chega e fala: nossa, parece que essa palavra foi de encontro com o meu coração. Nossa, parece que o pastor só faltou falar meu nome lá em cima e tal. Por quê? Porque a gente ora para que Deus dê direção, para que a gente se mova naquela estação. E eu estava orando, por um novo tempo. Deus começou a falar até sobre frieza espiritual, que foi a mensagem, acho que há 2 domingos. E daí o irmão Leandro ali, ergue a mão aí, irmão, o outro Leandro, ele falou: pastor, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, Deus me trouxe uma palavra que estava me incomodando, que Ele já estava me incomodando no meu secreto e tal, eu preciso entregar para você. Nós tivemos um tempo ali, e ele começou a entregar a mensagem, ele até escreveu ali tudo certinho no PDF, e me entregou, e eu ficava assim, assim, tipo, Deus já estava falando comigo aquilo, mas aquilo era uma confirmação e um complemento daquilo que precisava para essa mensagem e para esse entendimento desse tempo. Porque se nós vemos uma igreja fria, se nós vemos pessoas amornando, perdendo esse amor, essa chama por Jesus, é porque não entende isso que nós vamos pregar hoje, que você é filho. Sabe, nós precisamos entender que você é filho de Deus. Nós não somos escravos. Sabe, e algo muito interessante que ele colocou lá, e eu já quero trazer aqui como um pano de fundo aqui para a nossa mensagem, que ele falou assim, e é algo que eu falei também, Leandro, assim: eu também sou cuti-cuti de Deus. Sabe aquele que você faz com a criança ser cuti-cuti de Deus? Você fala, cuti-cuti com criança e tal. O que aconteceu? O Leandro e a sua esposa estavam querendo ter filhos. Estavam ali, já estavam casados, estavam querendo ter filhos. E daí eu falei: agora vamos, acho que é a hora, vamos começar a tentar. E daí começaram a tentativa e tal. E passou 1 mês, 2 meses, um tempo ali, e não vinha. E começa aquela ansiedade, aquela frustração pessoal. E eles estavam naquilo, e de repente a Jane, a mulher dele, chega para ele do nada e fala assim: Leandro, você está orando errado, por isso que esse neném não veio ainda. Daí ele olha assim, ele é bem calmo, ela já vai. Deus está no controle. Sabe, tem um tempo certo para todas as coisas. Ele fala para ela, ele tranquilo, e ele sai, deixando ela ali. Talvez ela ficou meio irada e tal, pensando: está louco esse homem, provedor, nós sabemos que se ele orar, se ele abençoar, as coisas vão acontecer. Nós vemos muitas coisas na Bíblia ali sobre isso. E talvez ela estava nesse conflito, mas ela chegou e abençoou ele falando isso.
E beleza, eles estavam no trabalho dele, e nessa época da vida deles, eles estavam passando por uma dificuldade financeira. Eles estavam fazendo uma reforma na casa ali, e quando faz reforma, o povo sabe como que é. Até as moedas é contada e tal. E eles estavam ali, Deus, eu preciso pagar um pedreiro ali, e eu não tenho esse dinheiro aí. Eu preciso dessa provisão. Ele queria falar com Deus e falar daquela forma, tipo paizinho. Ele tem aquele relacionamento com Deus, sabendo que Deus era o pai dele. Ele, pai, eu preciso disso e tal. Daí Deus já, na lata dele, fala uma palavra e corta ele. Fala, filho, descansa, porque isso daí eu vou fazer. Já está tudo certo. Mas eu quero falar outra coisa para você. Ele, tá, pai, o que é? Ele falou, hoje, quando você sair do serviço, eu quero que você vá no shopping. Saia daqui, vá lá no shopping e compre um TikTok. É tipo um conjuntinho azul. Conjuntinho azul de menino. E entregue lá para minha filha, porque ela está pedindo isso. É uma resposta para ela. E ele vai, compra e chega, né? Chega com a esposa dele até meio brincando e fala, você deve ter incomodado bastante o Senhor, né? Porque olha o que ele mandou te entregar. E aquilo para ele, né, era uma obediência ao Senhor, mas para ela era uma resposta de que ela tinha que esperar nele, e que realmente ia acontecer, e casar com as palavras. E daí nessa que ele tirou essa, você é muito cuti-cuti de Deus, porque Deus foi lá e te mimou com aquilo que você queria. E todo esse plano de fundo é para você entender que não é só eles. Cada um de nós somos esse cuti-cuti de Deus. Deus fez o irmão sair de outra igreja, vir aqui para a igreja, para trazer uma parte de uma mensagem que é para todo o corpo. Isso é ser corpo. É você saber que você precisa dos outros membros para se completar. Então Deus, Ele tem para mim e para você sempre o melhor. Só que se nós não se vermos como filhos, nós vamos se ver como escravos. E nós vamos ver através dessa mensagem, através dessa exposição dessa palavra, a história do filho pródigo, que muitos falam, a história do filho pródigo. Aqui na versão NVI diz a parábola do filho perdido. Mas se eu fosse escrever essa palavra, ou poder escrever ela, não, poder fazer um título, um subtítulo, eu não colocava o filho perdido. Porque aqui nós vamos ver que é 2 filhos perdidos. Um se perde dentro de casa e o outro se perde fora. E talvez você vai se enquadrar e vai se encaixar em algum desses. Você fala a verdade. Talvez eu estava ali em casa e mesmo assim eu se perdi. Aí a casa pode simbolizar a igreja, pode simbolizar você estar na presença, e mesmo assim você não conseguir entender o Deus que você serve. Sabe, mas nós precisamos entender que Ele é um Deus maravilhoso. Só que eu já faço uma pergunta aqui para nós: como você vê Deus? Sabe, como você vê Deus? Como você enxerga Deus? Sabia que como você enxerga Deus vai refletir muito no teu relacionamento com Ele? Tem muita pessoa que vê o Deus como, até as orações dele, eterno, soberano, Pai, ele fala várias palavras bonitas, e sim, esses são grandes atributos do Senhor, e não tem como a gente eliminar eles, glória a Deus por eles. Mas sabe, aqui o Senhor está falando para nós: ei, volte ao primeiro amor, porque, ei, entenda que você é filho. Você é filho, e quando você é filho, você vai falar com o teu pai como? Como você fala com o teu pai natural? Sabe, aqui eu já trago talvez um gancho para você que talvez teve um pai que não foi tão bom. Talvez você está aqui e teve um pai que não foi tão bom, e por isso o teu relacionamento com Deus, ele é difícil. Porque talvez o teu pai te prometia algo e não cumpria. Talvez o teu pai falou que você era um vagabundo, teu pai falou que você não prestava, o teu pai só jogou maldições sobre a sua vida, e você não consegue hoje talvez ver o nosso Deus como um Deus poderoso. Ou você teve um pai que te abandonou, sabe, abandonou tua família, e você tem essa função: Deus já me abandonou. E quando você está nessa fase da espera, talvez você também fica ali pensando: será que Ele me abandonou? Será que o que Deus fez? Então esse relacionamento que nós temos com o nosso pai terreno, ele reflete muito no nosso pai
que nós temos que anular, depois que nós vamos aos pés da cruz, nós temos que esquecer dos nossos traumas, nós temos que pedir: Deus, por mais que um pai e uma mãe, a tua palavra diz, esqueça dele, do filho, eu, o Senhor, nunca te abandonarei, eu tenho você escrito na palma das minhas mãos. Então o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E nós temos que ter essa ciência, que esse pai hoje está clamando por filhos. Esse pai, ele está falando: ei, filhinho amado. Só que através desse Espírito nós só conseguimos clamar: Abba, Pai. Porque ele fala ali, vocês receberam um Espírito que os adota como filho, pelo meio do qual clamamos. Então é por meio do Espírito Santo que você vai conseguir clamar: Abba, Pai. Porque por você não vai conseguir. Talvez pelo teu subconsciente, ou aquilo que você sofreu terrenamente aqui com o teu pai terreno, vai fazer com que você não consiga ter esse relacionamento saudável com Deus. E às vezes por isso que você dá um passo para Deus, de repente você volta. Sabe, às vezes você retrocede quando você fala: agora eu vou engrenar, agora eu vou viver meu chamado, agora eu vou pregar a palavra. E você não consegue, porque talvez tenha amarras prendendo você, que são amarras do passado. Mas hoje o Senhor diz: ei, lança tudo aos pés da cruz, clama ao Espírito Santo, que Ele vai te ajudar a clamar: Abba, Pai, Paizinho amado. É isso que Ele quer para mim e para vocês, mas nós precisamos entender tudo isso para nós desenvolvermos um relacionamento íntimo. Porque com um pai terreno, você, quanto mais intimidade, não é mais fácil pedir. Você tem intimidade, você chega ali e já fala: pai, claro, com respeito. Hoje a gente vê também uma geração que não tem respeito, por isso que estão morrendo cedo. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha longevidade. Então você chega ali: pai, eu preciso disso. E às vezes o pai já sabe o que você precisa, que nem a palavra diz. Ele só está esperando você chegar ali. Daí ele vai ver se você vai chegar meio que naquele manhoso, ou se você vai chegar diretamente. Mas ele sabe. E o pai está esperando que nós possamos ter esse relacionamento direto com ele. Só que quando nós temos uma mentalidade de órfão, nós não conseguimos fazer isso. Pois a mentalidade de um órfão nos faz acreditar que precisamos fazer algo para ser amados, que precisamos merecer o amor de Deus, em vez de entendermos que já somos amados incondicionalmente. Deus não quer que vivemos como escravos, cumprindo regras e normas, sem nunca entender o propósito por trás delas. Então Deus não quer que a gente viva assim como órfão. Sabe, o órfão ele precisa: não, eu vou ter que fazer uma coisa aqui para ser amado. A pessoa que vai ser adotada, não sei se você já foi no negócio da adoção, é muito louco. Às vezes você sai: vou fazer o bem, vou ir lá numa casa lá, onde tem esse nome que chama, fica lá as crianças e tal. E quando eu fui, uma das dicas que eles davam para nós era não pegar as crianças no colo. E eu não entendi, eu falava: mas que dó, por que não pode pegar a criança no colo e tal? Era você pegar no colo. Elas falavam: você não me leva embora, você não quer ser meu pai? Sabe, aquilo ali te quebra no meio. Eles querem ser adotados. E acredito eu que depois que eles estão na casa ali, com certeza eles vão querer ficar fazendo as coisas para ser aceito, porque a vida inteira eles estão ali, talvez passando por vários traumas, foram abandonados, e grandes coisas que a gente vê na internet. Sabe, então, mas nós somos filhos, nós temos que entender que nós somos filhos em Cristo Jesus. E agora aqui nós vamos dar início à exposição dessa mensagem. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui é vivendo como filho. O primeiro passo para a restauração. Lucas 15, 11 e 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O filho pródigo aqui, ou o filho que saiu, começa a sua jornada pedindo a herança, o que é equivalente a dizer ao pai: eu não preciso de você, quero só o que é meu. Ele busca independência, mas ignora o valor da convivência com o pai. Então aqui nós vemos que esse daí, por mais que se perdeu,
ele tinha um convívio ainda melhor com o pai. Sabe, ele falou: pai, me dá aí o que é meu. Ele não falou isso? Pai, eu quero a minha parte da herança. Ele sabia o que era dele. Pai, me dá a minha parte da herança, é que eu quero gastar. E o pai foi lá e entregou para ele. E muitas vezes você não entrega algumas coisas para o seu filho, sabendo que talvez ele vai estragar, ele vai quebrar. Um brinquedo mesmo, às vezes o pai é mais louco que a criança. Vou comprar aqui esse robozinho aqui, ou esse negócio aqui. A criança tá, puf, estourou, quebrou já. Então aqui, só que nesse caso nós vemos aquele filho que não quer ter um relacionamento íntimo com o pai. Ele não quer falar: pai, eu estou sofrendo esse problema aqui, eu estou querendo ir, a paixão do mundo está me conduzindo para o erro, me dá um conselho, sabe? O pai, ele está ali também não só para você pedir, mas para te aconselhar, para te direcionar para o caminho, para o alvo. Muitas vezes queremos a bênção de Deus sem querer ter relacionamento com Ele. Pedimos pela herança sem entender que a verdadeira bênção está no próprio relacionamento com o Pai. Será que você tem buscado as bênçãos de Deus sem ter relacionamento com Ele? Sabe qual tem sido o relacionamento que você tem com o teu Deus, com o teu Pai? Será que você tem tido um relacionamento bom com Ele? Ou será que você, até nas suas orações, você não consegue ver Ele como um Pai? Você fica se achando indigno. Pai, eu não sou digno e tal. Não. Comece realmente a clamar: Abba, Pai, Paizinho, eu preciso de Ti. Paizinho, eu preciso do Teu amor. Me ajuda. Eu quero ter um relacionamento melhor com você. E aqui na continuação, a mentalidade de órfão, quando o filho se distancia de casa. A partir do 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe, quando um filho mais novo sai de casa e se distancia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e também espiritualmente, ele ignora o valor de estar com o pai e acaba se perdendo nas suas próprias escolhas. Aqui nós vemos que é realmente isso que eu citei aqui. Ele se perde nas suas próprias escolhas, porque ele começa a falar: não, eu sei o que é bom para mim. Sabe, e como filho, nós passamos por essas fases. Você às vezes até estava naquela fase do guti-guti e tal, ai, papai, não sei o quê, e você começa a crescer. Pode ver, o filho começa a achar independente. Meu próprio filho, ele se fala: não, pode deixar que eu consigo, deixa eu pôr a chuteira aqui, não sei o quê, deixa que eu amarro, tudo errado. 5 minutos, pai, amarra para mim. E é assim, nós vamos começando a achar que nós somos autossuficientes e começamos a fazer por nós mesmos as coisas. E é aí que está o perigo, porque nós vamos e somos pegos nas nossas próprias escolhas, e as nossas escolhas não são melhores que a dele. Ele tem planos muito melhores e maiores para nós, e Ele é um Deus bom que nunca erra. Sabe, da mesma forma, quando nós nos afastamos de Deus, buscamos independência e nós encontramos dificuldades que fazem perceber a necessidade de voltar para a casa do Pai. O mundo não pode oferecer a verdadeira satisfação, só Deus pode dar. Então aqui nós vemos essa história. Imagine, ele sai, vai lá, gasta tudo, sem responsabilidade, a sua herança. E depois, naquela região, diz que passa a ter necessidades, a ponto de ele ficar ali pedindo serviço para trabalhar com porcos. Imagine você ali, trabalhando com porcos e com fome, querendo, a ponto de querer comer aquilo que os porcos estão comendo. Então imagine, ele estava ali como o quê? Como um escravo ali. Porque imagine, você não estava quantos dias sem comer?
para te dar uma fome dessa, quando você querer comer o que o animal está comendo. Então é isso que acontece também quando a gente sai da presença de Deus e começa a viver por si só no mundão. Você está comendo a lavagem, né? Você está comendo as coisas do mundo ali. Será que é isso que Deus quer para você? Será que você precisa chegar nesse nível? Será que você não se afastou da presença do Pai ou se desviou do seu chamado? Sabe, porque isso aqui, às vezes também fala assim, mas eu estou de boa, eu tenho um relacionamento com meu pai. Mas às vezes você se desviou do seu próprio chamado, do seu próprio propósito. Isso também pode falar ao nosso coração, porque às vezes você não saiu, mas está dentro da casa, mas perdido dentro do propósito. E às vezes você lá, é esse que a gente fala que se desviou, né? Mas nós sabemos que o contexto dessa história, o Senhor vai acolher ele, né? O pai dele vai estar de braços abertos. A volta para a casa do pai, o caminho da restauração, a partir do 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem? E lá tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Então aqui nós vemos que ele pega e tem esse start. Falando: eu vou voltar para a casa do meu pai. Quer saber? Os servos do meu pai lá têm comida de sobra. Eu estou aqui passando necessidade. E aqui eu acho legal assim, porque é algo que a pessoa está lá naquele momento, está naquele mundo, naquela vida, mas ele fala: cara, esse filho aqui, ele falou: sei, eu tenho casa, eu posso voltar para a casa do pai. E isso aqui para nós temos que ter essa certeza que nós sempre temos um aconchego, nós sempre temos o carinho do pai. O pai vai estar esperando de braços abertos, mesmo sabendo que você errou. Ali fala que o pai viu ele de longe, cheio de compaixão, ele abraçou e o beijou. Ele não chegou dando lição de moral, sabe? Ele não chegou falando: você errou nisso. E às vezes acontece muito com nós crentes. Então, um irmão foi lá, se desviou, que nem eu falei, ficou um tempo afastado. O irmão chega, em vez de você chegar, abraçar e falar algumas coisas para ele, você já chega dando bem, mas também, irmão, olha lá, você, olha a vida que você estava vivendo, fazendo isso, fazendo aquilo, sabe? Então isso aplica a nós temos que aprender a viver como a palavra nos ensina, que nós possamos entregar esse amor através, porque se Deus está de braços abertos, esperando essa pessoa, quem somos nós para ajudar ela e se fazer juiz? Então nós temos que entender, porque imagine, o pai estava ali de braços abertos esperando. E aqui é legal que ele fala para nós, porque esse filho, na minha concepção, ele sabia que ele tinha um pai, ele sabia que a qualquer momento ele podia voltar. Ele extravasou, ele fez várias loucuras. Talvez esse aqui seria o crente que foi para o mundo e tem um bom testemunho que está aqui em cima, parecido comigo. Tem crente que fala: nossa, eu queria tanto ter um testemunho. Eu já fui no encontro com Deus que o cara falou, um pastor falando que ele nunca tinha se desviado, ele nunca tinha feito nada. E quando ele ia nos lugares assim, os pastores falavam: não, porque eu matava, porque eu fazia isso aqui, porque eu roubava, porque eu não sei o quê. Ele ficava mal, porque ele não tinha um testemunho. Um dia um pastor falou: o teu testemunho é maior, porque você permaneceu fiel até o fim, e você está ali. Então eu vejo que esse filho aqui, ele sabia que ele tinha o pai, e em qualquer momento ele podia voltar. No 20, diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. Olha, isso aqui é forte também. Pai, eu não sou digno de ser chamado filho, que é o que muitas vezes nós fazemos.
Talvez não com essas palavras, mas nós ficamos falando: pai, eu não sou digno. Você não consegue entender e avançar num relacionamento bom com Ele, porque você não se vê como filho. No 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa para comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe, o pai não espera que o filho chegue até ele para ser restaurado. Ele vai ao encontro dele, mostrando que a paternidade de Deus nunca está distante. O pai recebe como filho sem condições. Aqui ele não fica esperando, ele vai de encontro. E o pai faz isso comigo e com vocês. Ele vai de encontro, ele chega, ele tem o melhor, ele muda nossas vestes, ele nos dá roupas novas, ele fala: vamos lá, pega o que tem de melhor aqui, pega o que tem de melhor, vamos comemorar, porque ele estava morto e voltou à vida. Então o nosso pai, ele nunca vai fazer nada de ruim para nós, sabe? E você precisa ter essa ciência disso, porque senão você vai sempre capengar, sabe? Isso é uma revelação muito forte. Você precisa ter essa revelação, porque você às vezes fica indo para frente e para trás por causa disso. Você, na última mensagem eu falei sobre a gente saber pedir, lembra? Pede, busca e tal. Mas quando você pede com a consciência que Ele é teu pai, sabendo que tudo já é teu, é diferente. Sabendo que tudo já é teu, mesmo que você erre. Sabe, aqui não é pregar um evangelho de liberalismo ou coisa assim. Mas mesmo você pecando, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, suas iniquidades. Ele vai estar ali, Ele não quer que você peque. Mas se você cair, Ele vai estar ali para te limpar novamente. Ele está ali para te entregar o melhor. E sabe, às vezes a gente anda com peso. A gente fica com peso de fazer uma coisa, seja também o pessoal, essa agora talvez é o pessoal que trabalha, que ministra. Meu Deus, agora, eu pequei, não sei o que. Ei, dobra teu joelho, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nossas iniquidades. Então o Pai, Ele vai estar de braço aberto, Ele quer o nosso arrependimento, Ele quer que eu e você se prostre a Ele e fale: Pai, essa é a minha fraqueza, Paizinho querido, eu não estou conseguindo vencer nisso, me ajuda a vencer. É esse relacionamento que eu e você precisamos ter, por isso nós temos que estar em oração. Sabe, ele fala: ei, você, Jesus ensinou, quando você for orar, vai, fecha a porta do teu quarto, vai no secreto, que o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Sabe, você fazer jejum, como que é isso de jejum? Sabe, pode perguntar para nós, pastores, a liderança, como que funciona esse tal de jejum, para que serve? Eu quero se aproximar mais de Deus. Sabe, você vai ver coisa extraordinária, você vencendo a tua carne, você avançando uma milha a mais, é isso. Não é só você estar num culto, de culto a culto, querendo sair mais leve, porque às vezes a gente vem no culto para querer sair mais leve. Ah, que legal, não. Nós temos que vir aqui para cultuar aquele que é o nosso Salvador e Pai, aquele que nos amou primeiro, com amor verdadeiro. Essa música que foi cantada é muito linda. Ele nos amou primeiro com amor verdadeiro, o amor dele não falha e nunca falhará. É isso que nós precisamos ter como entendimento real nas nossas vidas. Sabe, aqui nesse contexto a restauração não depende de nosso merecimento, mas do amor incondicional do Pai. Ele nos acolhe de volta como filhos, não como servos ou escravos, porque aqui o filho chegou a ele: eu não sou mais digno de ser chamado filho. O pai falou: não, tua anel, tua roupa, tua tudo, vamos fazer uma festa aqui. É assim que o Pai nos vê. Será que você tem vivido como um filho ou como um escravo, esperando conquistar a aceitação de Deus? Sabe, será que você tem vivido como um escravo ou como um filho? Reflita isso dentro de você. Será que, baseado na sua vida que você tem levado, nas suas orações, no seu convívio, você não está se vendo como um escravo ainda? Você está livre, mas mesmo assim você acha que você está preso? Isso é um perigo.
Sabe, eu vou contar aqui algo que eu contei numa pregação uma vez, e é muito forte. Nós tínhamos um cachorro lá, nem lembro o nome, era tipo como que fala lá, um pastor alemão capa preta, e nós tínhamos assim, lá no terreno era de, como fazer barro assim mesmo, chão batido, e daí meu avô colocava um laço assim, e o cachorro na corrente, ele tinha tipo aquele corredor para ficar indo e vindo, beleza, e o cachorro ficou anos ali, fazendo aquilo ali. Teve um dia que eu não lembro quem soltou o cachorro dali, ele não andava fora daqueles limites, você ficava chamando ele não ficava andando fora daqueles limites, demorou um tempo para ele sair daqueles limites. E eu também vi na internet, não sei se vocês já viram também um meme, os cachorros estão se quebrando assim no portão, um lá de fora, um lá de dentro, de repente o dono abre o portão, e eles vão brigando assim, o portão vai abrindo, eles continuam, o portão inteiro aberto e eles param aqui no brigo, não sai para fora esse barco. Sabe, o Senhor falou comigo que às vezes a prisão é isso, você está tão acostumado com o negócio, está tão preso no negócio que você não consegue sair e avançar. E às vezes você está numa escravidão, você está tão preso em algo, que mesmo que Deus já te libertou, Deus já falou, ei, já limpei teus pecados, pode vir, vamos comemorar junto. E você está preso, você não consegue avançar. E nós precisamos entender que nós somos o guti-guti do Senhor. Se você pedir, Ele vai te dar, porque já é teu. Não é que você vai pedir, não, já é teu. Nós somos herdeiros e co-herdeiros através de Cristo Jesus. Já é uma promessa nossa, nós precisamos ter esse entendimento. Não é a teologia da prosperidade que você então é a Ferrari. Ei, mas está de encontro com a tua vontade, Senhor. O que é teu você vai acessar e você vai tomar posse. Só que você precisa ter essa fé e esse entendimento para você pedir com entendimento de filho, não com um ar de escravo, mendigando as coisas para o teu Deus soberano. Será que sou digno? Não, papai, me abençoa, eu preciso, vai vencer isso aqui. Que nem o Leandro falou, pai, está difícil isso aqui. Deus falou, se acalma, que isso aí já está quitado, já tetelestai, já paguei a dívida. Mas eu quero falar com você outra coisa. Sabe, às vezes nós estamos preocupados com o que comer, com o beber, com o que vestir, não é o que a palavra diz? Ele fala, não se preocupe. Nós estamos preocupados ali com o financeiro, que dói no bolso, que eu falei, a viúva ali foi lá e entregou tudo. O coração dela não estava naquilo. Eu falei, quero falar com você outra coisa. Vai lá e compra um negócio da tua esposa aqui, porque eu quero confirmar que você não vai ter só um filho, mas você vai ter dois. Os filhos deles estão aí, vão correr na presença do Senhor, vão ser bênçãos. É isso que o Senhor tem para mim e para vocês. Sabe, são coisas grandes. Só que se nós estivermos pequenos, nós não vamos conseguir. E aqui, agora, nesses versos, a partir do 25, nós vamos ver a mentalidade do outro filho, do irmão mais velho, né? Uma mentalidade totalmente de escravo. Até agora nós vimos a mentalidade desse livre que saiu, sabia quem era o pai, por mais que errou, ele sabia que o pai estava ali, mas chegou um dado momento que ele falou, é melhor ser escravo. Ele esqueceu a sua identidade de filho. E nós precisamos estar firmados com a nossa identidade. Você nasceu para ser filho. No 25 diz, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Olha o que ele fala. Uma das coisas que ele fala ao pai dele, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. Você vê que a mentalidade dele estava totalmente de escravo, mas nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Aqui nós vemos também isso, que ele estava dentro, se achando como escravo, a serviço do pai dele, mas o coração dele, por essas falas, nós vemos que estava mais fora do que o primeiro que saiu.
Então por isso que eu falei no início dessa mensagem, que para mim os dois estavam perdidos. Um se perdeu dentro da casa e o outro se perdeu fora. Esse aqui, ele estava ali com o coração talvez mais lá do lado de fora. Ei, por que você não me dá aqui? Nunca me deu nada, não me deu um cabrito. Para ele você deu um novilho gordo, deu o melhor. Mas quando ele volta para casa, esse seu filho ali, ele já começou a fazer caso do irmão dele. Quis esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Então ele vai e joga na cara do irmão, né, dizendo: esse daí gastou dinheiro com as prostitutas, foi lá, e você vai e mata um novilho gordo. Eu aqui como um escravo direto, aqui trabalhando no seu serviço, nunca saí da linha, digamos assim, nunca fiz nada contrário à tua vontade, sempre que tudo que você pediu estava ali. E eu nunca, você pegou ali para, sei lá, festejar com meus amigos, você nunca me deu um cabritinho sequer. Então aqui, esse daqui não conseguia se ver como filho, totalmente uma visão de escravo, dentro da casa. Imagina você dentro de uma casa e não saber que você não pode tomar uma água ali dentro da tua casa. Não posso ir ali fazer tal coisa. Não, dentro da tua casa está lá. Por mais que às vezes tenha o irmão mais guloso, vai comer as bolachas dele e do outro irmão, que era, no meu caso era eu. Mas você está ali porque é a casa do pai, você não está nem aí, meu pai que se vire, que compra mais, você não está nem aí, você nem sabe o que é preço de cada coisa. O filho, ele quer realmente esbanjar ali. E o pai, claro, ele vai trazer a correção, né? Porque ele corrige o filho que ama. Mas esse aqui, ele estava totalmente perdido. O irmão mais velho, mesmo dentro da casa do seu pai, se vê como escravo. Ele está preso numa mentalidade de merecimento e recompensa, não entendendo que a casa do pai, que era a casa do pai. Então nós vemos assim que quando você tem essa mentalidade, você fica muito por merecimento. Não, eu estou fazendo, eu vou fazer, eu mereço. Não, com Deus não é assim. Com Deus você fala: pai, já é meu, eu só quero tomar posse. Sabe, porque, vamos dar um exemplo, se você tem um filho, você tem um monte de herança ali, vários bens e tal, quando você morre, vai para quem? Vai para o teu filho, se você tem, né? Vamos dizer que morre pai e mãe, vai primeiramente para eles, já é automaticamente, já é teu, não é? Você precisa fazer alguma coisa? Ainda hoje até que inventaram aqueles negócios que não tem mais filho, tal, inventário, coisa nada, mas calma, já é teu, e com Deus é isso. Nós somos cordeiros nas promessas dele, tanto aqui quanto lá nos céus. Então nós precisamos ter esse entendimento. E aqui, interessante, esses dois últimos versos, se o autor quiser subir. Aqui agora ele convida ele à restauração, no 31 e 32. Disse o pai a seu filho: você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-se, porque o teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, eu creio que a chave dessa segunda parte desse filho que se perdeu mesmo estando em casa, se vendo como escravo, que ele falou: pai, eu estou aqui como escravo, fiz várias coisas para você e não ganhei nenhum cabritinho. Daí o que o pai fala no 31 é a chave. Ele fala: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Sabe, é o que Deus diz para mim e para vocês: tudo que Ele tem é teu, é meu. Sabe, já é nosso. Então, só que nós precisamos ter esse entendimento. Senão você vai ficar como escravo, achando que você precisa fazer por merecimento. Esse espírito de órfão, eu vou ter que fazer para me merecer. Não, hoje o que o Senhor diz para mim e para vocês é simplesmente voltar à tua pequenez, digamos assim. Sabe, quando você se achava dependente do teu pai, e talvez quando a gente perde essa dependência, é um momento que a gente falha. E se você também se vê como esse que foi lá, gastou tudo, ou você caiu no pecado e você acha: não,
sou mais digno, eu não posso, eu não vou conseguir. Saiba que Ele está aqui dizendo: tudo que eu tenho é seu. Se coloque em pé. Queria que você fechasse seus olhos agora nesse momento. Feche seus olhos. Deixa Deus ministrar seu coração nessa palavra, sabendo que você foi chamado para ser filho e não para ser escravo. Deus está à procura de filhos para viver com Ele, ter um relacionamento. Ele nos chama para viver com Ele dia após dia. Então que você possa entregar os seus caminhos ao Senhor, que você possa entregar essa fase que você está vivendo, para que você possa passar para outro nível, uma próxima fase. Mas talvez essa fase que você está vivendo é uma fase difícil, é uma fase que você não consegue ver saída, mas saiba que o teu